essa lição trata do corpo, né, e as consequências do pecado, mas o texto da lição do jovem, e o texto principal dessa lição amanhã, ele me chama a atenção, está lá em Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 2, que vai falar assim, olha, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dizer, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Jeremias capítulo 7, versículo de número 2. O contexto desse versículo, ele está falando ali sobre, Deus manda que Jeremias se ponha à porta do templo e comece a pregar a palavra, porque mesmo aquelas pessoas estando indo para o templo, elas podiam até lá dentro estar falando do nome de Deus, mas estavam adorando a Deus apenas de lábios, tá? Fora o contexto, quando você lê este livro de Jeremias, você vai ver o que o povo estava fazendo. O povo estava lá, dizendo, não, Deus está aqui nesse lugar, e nós estamos adorando Deus, não vai acontecer nada, e estavam fazendo as coisas tudo erradas, estavam humilhando os mais frágeis, estavam fazendo tudo errado. E Deus disse, olha, vocês se convertam verdadeiramente. E o texto vai dizer que se põe à porta do templo. E hoje, o que é o templo? Falando para nós hoje, podemos aplicar esse versículo. Lógico, isso aqui era exatamente para o povo de Israel. Isso aqui era para o povo de Israel. Jeremias está escrevendo para o povo de Israel. Algumas passagens, algumas profecias que ainda vão se cumprir. Há aquelas que ainda vão se cumprir. Há aquelas que já se cumpriram. E também, mas é exatamente falando diretamente para o povo de Israel. Mas nós podemos aplicar para nós no dia de hoje. O que é o templo hoje em dia, né, presbítero João? Hoje o templo é o nosso corpo, por isso que estamos falando sobre o corpo, alma e espírito. E o corpo é esse templo, por isso que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, com o que vamos falar, com o que vamos... Então, cuidado aí. O contexto da lição do jovem sermão do templo, ele traz isso, ele apresenta, eu creio que os professores que vão ministrar isso, tem que apresentar nesse contexto para nós no dia de hoje. Não é mais o templo físico que